Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai conversar sobre vendas. Se você é o tipo de pessoa que acredita que precisa ter dinheiro para aprender a vender, você está totalmente errada, porque você precisa aprender a vender para ter dinheiro. Lá no início, quando eu comecei com a minha agência, eu não sabia vender, né? E eu contratei um call center e foi o pior investimento que eu já fiz. Inclusive, eu tenho um vídeo falando sobre isso quando eu contratei ele há 6 anos atrás, se eu não me engano. É um dos primeiros vídeos. Eu paguei R$ 3.500 para ter um call center em 2020, mais ou menos 2019, para ter uma menina ligando para mim o dia inteiro, né? Eu terceirizei a parte de vendas porque eu tinha medo, tinha receio de vender um produto. E eu fiquei um mês pagando isso, foi 3.500. Se eu tivesse contratado eu mesmo, qualquer pessoa via PJ, teria valido muito mais a pena, porque além de eu treinar a pessoa, eu poderia ter pelo menos ficado com uns 2 ou 3 meses, né? Se for analisar como era o salário mínimo daquela época comparado com agora, dando comissão e outras coisas. No final não vendi nada, ou seja, foi dinheiro jogado no ralo. Então é por isso que aprender a vender é um ponto importante, porque quando eu me liguei disso e eu estava sem dinheiro para poder contratar alguém para vender para mim, ou sem dinheiro para poder pagar por um curso e aprender a vender realmente, o que eu fiz? Eu peguei o cartão de crédito, eu não tinha dinheiro, mas eu tinha crédito. E eu contratei o marketing e prospecção do Giovanni Saraiva para aprender a vender. Então eu passei em 12 vezes no cartão, porque eu não tinha dinheiro para pagar na época, e eu era obrigado a vender, porque senão eu ia atrasar a parcela do cartão e eu ia me quebrar a cara. O que eu fiz? Eu estudei todo o curso em uma semana, executei e logo no primeiro mês eu consegui pagar todo o curso, né? Eu consegui, se não me engano, bater em torno de uns R$ 1.000 em contrato. No segundo mês já foi para dois, no terceiro mês já foi para quatro, e assim começou a crescer. Porque eu peguei o telefone, meti a cara e comecei a vender. E não foi só isso. Eu já tive outras experiências de vendas antes disso, antes de ter essa ligação fria, que é pegar o celular e fazer ligação fria, que é a ligação para quem não te conhece. Eu já cheguei a vender porta em porta, né? Isso foi depois do call center, por exemplo. Eu pegava um caderno, botava uma mochila nas costas e saía nas ruas batendo porta em porta para tentar vender meu serviço de marketing. Eu já tentei agendar a ligação com o restaurante para vender um serviço de Facebook Ads na época para restaurantes. Eu marcava reunião com a pessoa, ia de bicicleta e metia a cara, então eu já passei por muita coisa, né, para conseguir aprender. E uma coisa que as pessoas não percebem é que os grandes players eles jogam de uma maneira diferente. Então pensa como se estivesse numa guerra. Um grande player pode já ter experiência, ele vai estar lá com uma metralhadora, uma bazuca, uma granada, e às vezes você vai estar com um canivete, que é o que eu fazia na época, porque não tinha noção das ferramentas. E quando você aprende a jogar o jogo das vendas, você consegue ter muito mais resultado, que é o que os grandes players fazem. Então pensa no jogo como se tivesse jogo por trás do jogo, porque não adianta você simplesmente pegar a bola na mão num jogo de futebol, porque tu vai levar falta, ou, por exemplo, querer chutar a bola de basquete num jogo de basquete, ou seja, as regras são completamente diferentes. Isso se aplica também nas estratégias, podendo ser um lançamento, uma venda no perpétuo, uma ligação fria. Então, cada jogo, cada tipo de vendas, ele tem as suas regras para você conseguir ter os resultados. E se você não entende essas regras, você já começa a perder, né? Como eu comentei, um grande player vai estar lá com uma bazuca, com um tanque de guerra, e tu vai estar com um canivete indo pra guerra. Não, tu vai acabar quebrando a cara. E quando você começa a entender essas regras por trás, você consegue ter realmente resultado. Então imagina, por exemplo, como se você estivesse numa canoa e você tem dois remos. Tem o remo, por exemplo, que é o braço da experiência, tudo que você aprendeu no ramo profissional, vamos dizer que você é um dentista, um advogado, um nutricionista. A experiência pode ser a faculdade que você pagou, pode ser os cursos, por exemplo, ou o tempo de atuação. Então você já vai ter investido 50, 60, 70, R$ 100 mil, ou quanto de tempo que você investiu para aprender essa formação. E no outro lado tem o remo, por exemplo, da experiência em marketing e vendas. Então, qual que é a analogia? Se você só pegar o remo da experiência do ramo profissional e só remar com esse braço, por exemplo, você vai andar, só que vai andar em círculos. Agora, a partir do momento que você começa a perceber que você precisa aprender a vender, aprender a fazer um bom marketing, e a realmente poder prospectar e aprender a colocar receita dentro do seu consultório, do seu escritório, não importa o profissional que você é hoje, né, o que você atua, por exemplo, você começa a andar em linha reta e andar cada vez mais rápido. Por quê? Enquanto você puxa de um lado o ramo profissional, do outro lado é a parte de vendas e a parte de marketing. E você pode até estar pensando, cara, tem pessoas hoje que eles têm muito menos experiência do que eu
eles conseguem ter maior faturamento, eles conseguem ganhar muito mais dinheiro do que eu, mesmo que eu tenha muito mais experiência que elas. Às vezes pode ser pessoas mais jovens, pode ser pessoas que começaram pessoas que começaram depois que você, por exemplo, e você acaba se frustrando por isso, porque você precisa aprender não só a vender, mas vender da maneira correta, que é a ideia da venda pela não venda. Como que eu consigo vender para o meu cliente sem ele perceber que está comprando de mim? Muitas vezes isso começa com a propagação do conteúdo de que você mostrar que você sabe do determinado assunto. Então, se você é um dentista, por exemplo, e você sabe falar muito melhor do que eu da dor que eu sinto de dente, ou sabe explicar muito bem sobre implante dentário que eu vou fazer, e me mostra isso projetado lá na frente, através de depoimentos, através de resultados, através de um atendimento diferenciado, isso é venda pela não venda. É você me vender o procedimento, mesmo que você não esteja vendendo diretamente, né? Ou seja, eu compro de ti, não você vende para mim. Porque é muito mais fácil as pessoas comprar, as pessoas gostam de comprar, mas as pessoas não gostam daquele vendedor que fica em cima de você o tempo todo. A mesma coisa quando você vai num shopping e tem um vendedor, por exemplo, querendo te empurrar uma roupa, sendo que você só quer dar uma olhadinha. Só que se você entrou é porque você tem interesse naquele produto. Agora, se o vendedor for solícito, bater um papo contigo, te oferecer às vezes uma cerveja, champanhe, claro, aí é mais loja de grife, mas de qualquer maneira, quando ele consegue quebrar essa primeira barreira, a barreira do gelo, por exemplo, é muito mais fácil de você comprar dele. Inclusive, tem pessoas, eu sou uma das pessoas que eu não gosto do vendedor chegar já oferecendo alguma coisa, sendo tão solícito, porque eu tenho essa dificuldade de cortar a pessoa, porque eu me sinto com uma reciprocidade tão grande, às vezes da maneira como eu fui atendida, que eu quero comprar aquele produto, mesmo que eu não esteja precisando. Então, eu entro realmente numa loja só quando eu tenho certeza que eu quero comprar alguma coisa, ou se eu estou precisando, porque eu tenho essa questão da reciprocidade. E também acontece ao contrário, se o vendedor, ele me trata de qualquer maneira, eu não vou comprar mesmo que eu tenha gostado daquele produto, porque essa questão da reciprocidade é muito forte para mim. Então, resumindo tudo que a gente falou, não adianta, por exemplo, você ter uma baita qualificação profissional se você não sabe vender essa qualificação. E se você não sabe realizar a venda pela não venda, porque não é simplesmente contratar um carro de som, pedir para ele passar pela tua cidade e falar que o teu consultório, o teu estabelecimento é o mais barato da cidade, porque isso aí é uma venda empurrar a goela abaixo das pessoas. Você tem que aprender a venda pela não venda, que pode ser através do marketing de conteúdo, pode ser através, por exemplo, de uma experiência inigualável quando vai dentro do teu estabelecimento, quando a pessoa conversa contigo. Então são vários gatilhos que a gente consegue trabalhar para que lá na frente a pessoa compre, por exemplo, sem pedir desconto, porque ela vai ter uma percepção tão grande sobre o teu produto que ela vai se sentir mal em pedir um desconto sobre aquilo, ou mesmo que o teu produto seja mais caro que o do teu concorrente, a pessoa ela vai preferir comprar contigo. Porque ela viu que você é um profissional diferenciado, que o teu produto é diferente e que vale muito mais a pena pagar um pouco mais caro, ou muito mais caro, né, dependendo aí do que você está oferecendo, do que se frustrar, às vezes, com a entrega de uma outra pessoa. Se esse conteúdo fez sentido para ti, curta, compartilhe, siga, né, se fizer sentido. Eu vou trazer mais conteúdo sobre vendas, não só de vendas, mas de marketing, para você também poder aplicar dentro do seu negócio. Até o próximo vídeo.